uma situação terrível na igreja. Irmãos, isso é muito sério. Amém, irmãos? Presta atenção nisso. As pessoas podem pegar princípios que não são o objetivo maior de Deus e amarrar-se aí e criar uma confusão terrível no meio da igreja. Só que muitas vezes nós não vamos ter a compreensão real que o que as pessoas estão fazendo é por causa de uma falta de conhecimento da verdade. Elas estão amarradas a pensamentos religiosos e não a Cristo, a essência da Bíblia. Isso é muito sério, irmãos. Aí, o que acontece? Estava pensando aqui, pena que para falar muito sobre isso não dá, mas guarde isso aí, irmãos. Qual que é a linha natural da vida humana? Natural é isso, ó. Vou falar eu como exemplo. Eu, Tiago, vejo os meus netos nascerem. Sim ou não? Sim. Não é natural? Sim. Natural é os meus netos nascerem, eu vejo eles nascerem. O natural não é os meus filhos morrerem primeiro que eu. Natural não é isso. Natural é o mais velho morre primeiro. Não é natural? Ela pega no campo espiritual. O que o inimigo vai tentar fazer? Mateus 13. Eu vou resumir, tá, irmãos? Mateus 13, só vocês terem ideia onde a gente queremos chegar. Mateus 13. Amém? Os irmãos acharam? Vamos lá, dá para ver com calma. Mateus capítulo 13. Todos acharam? Amém, irmãos? Vamos lá, versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Estou usando fora do seu contexto, para a gente poder entender um pouquinho. Ouvindo alguém a palavra de quem? A palavra da onde? Do reino. Não entendendo. Vem o maligno e arranca o que foi semeado no... Então o inimigo vai fazer o quê? Ele vai lutar para arrancar a semente ou a palavra que foi pregada antes que a pessoa entenda. Se ele conseguir isso, é como matar a semente que poderia gerar uma vida. Então mata a semente antes que ela gere vida. Ó, presta atenção. Vamos resumir lá, hein? Olha o versículo 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Aquele não conseguiu arrancar a semente, não. Aquele não conseguiu. Mas olha o versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca, chegando a angústia e a pé. O que acontece com a pessoa? Ela abandona. Se a semente é arrancada antes de gerar, ó, quem vai nascer daquela semente? Ninguém. Se a pessoa abandona antes de gerar, quem vai nascer? Ninguém. O texto continua, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e as seduções da riqueza sufocam a palavra e ela fica. E se ficar infrutífero, vai gerar quem? Ninguém. O que é natural? O mais velho vê os filhos gerarem filhos. Vê os netos, não é natural isso? Pensa espiritualmente. O inimigo vai sempre lutar para que você se torne infrutífero. Ele vai lutar. Porque se ele conseguir fazer você infrutífero, ele impede, dentro da visão de gerações, que alguém nasça espiritualmente. Mas ele não vai conseguir impedir a obra de Deus. Mas ele pode impedir que o que Deus quer fazer aconteça em você e através de você, a partir do momento que você e eu não compreendemos a palavra. Quando não compreendemos a palavra, a gente começa a não gerar.
Isso é sério, igreja. O inimigo perseguiu Paulo, perseguiu. E qual era a intenção do inimigo ao perseguir? Impedir que vidas fossem geradas. Essa é a intenção dele. A intenção dele não era matar fisicamente Paulo. A intenção dele era matar espiritualmente Paulo. Mas nós vemos aqui no início da escola bíblica hoje aqui. Vocês leram comigo em Mateus capítulo 10. Vocês serão levados aos governantes como testemunha. Pastor, À vontade. um exemplo que eu entendi ao terminar esse texto. O apóstolo Paulo disse assim, que ele estava pronto para ser preso e morto por amor dele para com Jesus Cristo. E na salvação dele, para ele. Mas independente da salvação dele, ele queria fazer com que o mundo conhecer a mensagem da palavra de Deus, levando a mensagem. Então, mas ele estava pronto para ser preso e morto por amor de Jesus. Agora, ao contrário disso, Jesus estava pronto para morrer em favor da humanidade, em favor de todos. Segundo, Jesus, ele foi preso, foi morto, estava pronto para isso. E o apóstolo Paulo foi imitador de Jesus. E nós devemos ser imitadores de Jesus. Lembra agora há pouco que o apóstolo recebeu a profecia, por que chora? Ele estava esperando por isso. Eu pergunto a uma igreja: será que nós vamos dar essa profecia na mão também? Que muitos deixam o evangelho, sabe por quê? Porque o pastor está dizendo, está preparado. Porque Jesus está falando, neste mundo terei angústias e aflições, mas existe alguém pregando que o cristão não pode passar por isso. Mas para despreparar qualquer tormento que tem na vida do cristão, eu não posso ser igreja porque eu estou sofrendo. Ele deixa a igreja para o mundo, acontece na igreja. Então o ensinamento que Jesus deixou anunciar a profecia que neste mundo nós teremos aflições, teremos angústias que Jesus teve, o apóstolo foi imitador dele, e nós devemos ser imitador de quem? O apóstolo Paulo e Jesus também. Então aí também, embora cada estiver sofrendo, olha, é mistério que essa profecia está biblicamente registrada na palavra de Deus. E digo, Paulo sofreu, Paulo passou momentos difíceis. O povo, o mundo queria que o evangelho parasse por aí. Eu perguntando, você parou? Vai entender isso. Continua, não parou. Obrigado. Amém. Irmãos, o campo em que a igreja está é o mundo. Não é Jardim dos Francos, onde estamos. Não é Torno da Roça, onde o missionário está. O campo que é onde ele está é o mundo. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu acho que eu estou tirando mais uma vez o texto para o seu contexto, porque a igreja recebe um título. Entre tantos que a Bíblia fala para a igreja, chama a igreja de trigo. Amém? Agora não me responda, pense. Pense. Por favor, não diga nada, pense. Se você é trigo, se prepare. João capítulo 12. Se você é trigo, se prepare. João 12. Aí a gente pega também uma visão espiritual. Lembra de geração? De gerar vidas? Então pensa nisso. Gerar vidas. Aí a gente pega o texto de João 12. Os irmãos acharam? Versículo 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, então se você é trigo, tem que morrer. Agora não é morrer fisicamente, é morrer para você mesmo. É morrer para você mesmo. E quanto mais a gente morre para a gente mesmo, mais é possível gerar. Seu inimigo não vai lutar, irmãos, literalmente, contra a sua vida física. Ainda que ele tire a sua vida física, com a permissão de Deus, guarde isso. A intenção do inimigo nunca vai ser lutar literalmente contra a sua vida física. A intenção do inimigo não vai ser lutar contra os seus bens materiais, contra a sua família.
a intenção dele vai ser lutar contra a sua fé. Aí, para lutar contra a sua fé, ele vai trabalhar em valores que você coloca muitas vezes como importante demais para você. E aí é só morrendo numa visão de trigo que você vai conseguir gerar. Por isso que ele vai perseguir. Amém, irmãos? Então Paulo foi preso, Paulo foi escoteado, mas Paulo foi levado diante dos governantes. Resumindo, Paulo fez uma defesa? Paulo fez defesa ou não, irmãos? E aí eu quero parar aqui na defesa. Em todos os momentos que Paulo se defendeu, como foi que ele se defendeu? Irmãos, isso é sério demais. Olha o que o missionário acabou de falar: pregando. Ele não chegou diante dos governantes da igreja visível ou do governo da época e disse assim: essa turma é mentirosa, está me perseguindo, está me fazendo mal, me defenda. Ele não pediu isso, ele não fez essa defesa. Qual foi a defesa dele? Foi testificar de Cristo. E para testificar de Cristo, ele traz em cada defesa dele o que? O que ocorreu com ele. Ele testifica: olha, eu recebi carta, vocês sabem muito bem, vocês sacerdotes sabem, recebi carta para perseguir esse povo aí. Eu fui para Damasco, eu estava lá, eu fui caminhando, eu fui contra essa igreja, eu fui contra esse povo. Só que eu encontrei quem? Jesus. Encontrei Jesus. E é isso que eu falo para vocês. Então Paulo, ele não se defende acusando, ele se defende testificando de Cristo. A defesa de Paulo não era pegar os erros das pessoas para se defender, e não era pegar os seus acertos, aquilo que ele fez certo também não. Ele testificava unicamente de Cristo. É isso que me chama a atenção na defesa de Paulo. Tudo que você vai ver em Atos aí, a partir daí, Paulo chega diante de Félix, diante de reis, e diz: é isso que aconteceu comigo. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E aí, irmãos, por favor, temos um pouquinho de tempo ainda. Quando Paulo começa a falar, não só na defesa, mas em todas as cartas dele, nas cartas dele, Paulo vai explicar de Jesus numa visão muito ampla sobre Jesus. E hoje, irmãos, por favor, guardem isso que eu vou dizer para vocês. Não é porque eu coloquei lá, mas eu estava pensando o que colocar hoje. O que acontece no Facebook? O Facebook pega as mensagens que eu posto mensagens no Facebook há mais de 4, 5 anos. E de vez em quando o Facebook traz algumas mensagens de volta. Aí quando eu peguei a mensagem hoje para postar uma mensagem, que eu abri o Facebook, tinha uma mensagem que eu postei no dia 10 de setembro do ano passado. O que eu pensei que era a mensagem? Colei e mandei para algumas pessoas. Mas depois fui escrever a mensagem de hoje. E quando eu vou escrever, geralmente eu falo assim: o que eu vou escrever? Eu não estou pensando tudo para escrever, não. Eu sento, pego a Bíblia, eu oro, e o que eu vou escrever? E tem dia que eu não escrevo nada. Não dá para escrever. Eu não sinto a inspiração para escrever, mas na maioria das vezes eu tenho inspiração para escrever, eu escrevo. E hoje eu escrevi sobre qual tema? Você é adventista? Quem eu sabe o que eu escrevi. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Uma coisa, igreja, é eu dizer que pertenço à igreja adventista. Outra coisa é ser adventista. Uma coisa é eu dizer que sou seguidor de Cristo. Outra coisa é ser seguidor de Cristo. Qual a diferença? É que Paulo, quando passou
a ser uma pessoa que seguia a Cristo, ele passou a testificar de Cristo em plenitude. Aí eu quero chamar a atenção de um outro personagem que também foi preso, em nível diferenciado de Paulo, que também sofreu. Só que no caso específico, que eu estou falando de Estevão morreu apedrejado. Mas eu quero chamar a atenção da gente aqui, por favor. Você que crê na Bíblia Sagrada como eu creio, você que se diz adventista, você que espera Jesus voltar, a gente precisa pensar nisso. Abra a Bíblia de vocês em Atos. Nós temos alguns minutos, eu quero tirar essa lição, porque a perseguição virá, e eu não posso deixar de testificar de Cristo. Amém? Atos 6 e Atos capítulo 7. A gente resume o capítulo 6 e vê o que acontece com Estevão. Esse texto da Bíblia Sagrada, entre tantos textos que eu gosto, é um dos textos mais importantes sobre alguém testificar de Cristo para mim. Porque o Estevão aqui, eu não estou mudando o personagem, eu não estou mudando o assunto, eu só utilizo um ou outro personagem, já que ele tem um tempinho ali, tá bom, irmãos? Atos 6, amém? Vamos lá, versículo 11. Quem é o 11, 12 e 13? Então subornaram os homens para que dissessem: ouvidos eles proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. E o 14 também. Porque nós te ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Vocês perceberam que em essência é a mesma coisa? Por que Paulo foi preso? Por causa desse mesmo problema aqui. Agora o Sinédrio está reunido, é os governantes de Jerusalém, é o sacerdote, que a turma toda lá, e levam Estevão, e o texto é claro que o diácono leu, que levantam lá falsas testemunhas. O que foi que o diácono Paulo está falando para a gente hoje aqui, ó? Pode vir mentira. E eles mentiram ou não? Sim ou não? Sim. Agora, a primeira coisa que Estevão fez sobre Cristo foi testificar em silêncio. Ele não falou exatamente nada. Aí eu fico pensando, meu Jesus, me converte, como é fácil falar as coisas. Como é que eu reagiria hoje? Como que nós reagiríamos hoje se alguém se levantasse no meio da igreja, visível, arrumasse um grupo de 3, 4, 5, 10 e chegasse diante do sinédrio da igreja e falasse: ó, nós ouvimos ele falar contra a lei de Deus? Como é que a gente reagiria? Não é falar não, reagir, reação interna. Está ouvindo bem? Tem muita gente que é crente e fala que Jesus já puniu a lei. Verdade. E na realidade Jesus já puniu a lei. Sim. A lei cerimonial. Verdade. O sacrifício. Quando rasgou o verbo do templo de alto a baixo, a lei cerimonial ficou abolida. Agora os 10 mandamentos Se mantém, né, presbítero? até que passe o céu. Não mudou nada. Nada se abolirá. É a lei do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero. Qual foi a reação silenciosa de Estevão? Versículo seguinte, alguém leia. Versículo 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Quando eles blasfemaram, mentiram, a reação de Estevão foi tão tranquila que todo mundo estava lá e
o rosto dele como o rosto de anjo. Talvez se eu olhasse para o meu rosto, eu ia ver o rosto de quê? Não preciso nem falar, né? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, não? No silêncio, as pessoas podem ter alguma coisa errada. O cara parece um anjo. O que dá para entender, irmãos? Que toda a mentira que foi dada contra ele não tirou a comunhão dele com Deus e a paz dele com Deus. Amém? Isso é testificar de Cristo? Na sequência ele vai testificar também. Agora falando. E quando ele vai falar de Cristo, capítulo 7, olha como é que ele começa. Só para vocês entenderem como é importante a ideia de ser adventista, tá? Olha como ele começa no versículo 1. Perguntou o sumo sacerdote: é verdade? É isso verdade? Perguntou para o Estevão. Aí vai respondendo 2. Respondeu ele: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Onde ele vai começar a testificar? Começa na onde? Resumindo, lá em Gênesis 12. E ele vai fazer um arrastão na Bíblia. Vai fazer um testemunho diante do Sinédrio. Presta atenção. Quando ele vai finalizar tudo isso, presta atenção. Ele começa em silêncio, parece um anjo. E quando ele vai finalizar, Deus misericórdia de mim. Olha como é que ele vai finalizar. Vamos lá, capítulo 7, versículo 55. Vamos lá, irmãos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, estando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui, presta atenção nessa parte do texto. Aqui ele não está falando exatamente nada. Lá no versículo capítulo 6, ele não fala, ele só parece como anjo. Depois ele vai testificar verbalmente. Aqui não. Aqui ele está tendo uma visão espiritual. E ele vê quem? Ele vê Jesus. Amém? Depois de ver Jesus, o que ele fala então para o povo? Olha lá o versículo 56. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé diante de Deus. O que ele faz aqui? Ele testifica de Cristo verbalmente. Amém, irmãos? Agora ele vai terminar. Vai terminar o quê? O testemunho dele. Mas o testemunho dele, eu não sei, irmãos, eu não sei, porque a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar o que aconteceu no testemunho dele. O testemunho dele é mais importante para mim hoje do que vocês imaginam, para nós hoje. Como que ele termina o testemunho sobre Jesus? Vamos lá, versículo 59. E apedrejar Estevão, que em oração dizia: Senhor, recebe o meu. Será que a turma que apedrejou ele ouviu essa oração? Eu não sei se o povo ouviu, mas ele orava, e ele entregou a vida nas mãos de Deus. E como é que ele termina a vida dele? 60. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, com grande voz: Senhor, não lhes impute ou não lhes culpe por esse pecado. Tendo dito isso, morreu. Ele tirou de Jesus em silêncio. Isso é sério. Ele tirou de Jesus dentro de uma visão que ele teve espiritual. Ele tirou de Jesus proclamando a visão. E ele tirou de Jesus perdoando. Foi perseguido? Igual Jesus na cruz.
Agora, para nós tentarmos aqui irmos ao final da lição bíblica de hoje. Qual é o tema mesmo? Qual é o tema de hoje? Algemado pelo Evangelho. Paulo está dizendo, esse tema está dizendo o seguinte: o que levou Paulo a ser preso foi o Evangelho. Agora, antes de ser preso por causa do Evangelho, olha o que Paulo fala. Antes, não no sentido físico, mas na visão. Antes de ser preso por causa do Evangelho, olha o que Paulo vai escrever para nós. Abra aí, irmãos, capítulo 4, se para na hora de Efésios. Antes de ser preso por causa do Evangelho, capítulo 4 de Efésios. Amém? Versículo 1. Portanto, prisioneiro de quem? Aqui é prisioneiro de quem? Quem prendia Paulo aqui nesse texto? O Senhor prendia Paulo. Em outras palavras, Paulo, antes de ser preso por causa do Evangelho, ele se tornou preso ao Senhor do Evangelho. Vamos entender isso ou não? Ele se tornou preso ao Senhor do Evangelho. Em outras palavras, se tornou servo do Senhor do Evangelho. Isso é muito sério, irmãos. Responda para você mesmo, por favor, hein? Não responda algo. Você está pronto a ser preso por causa do Evangelho? Meu Deus, como é fácil fazer pergunta, né? Como é fácil. Nenhum de nós estamos prontos a sermos presos por causa do Evangelho, se não estivermos presos ao Senhor do Evangelho. Vamos ler isso na Bíblia, tem que ler, porque aproveita o tempo que a gente quase não tem tempo de ensinar a Bíblia ou compartilhar a Bíblia quando tem que falar. Abra aí, por favor. Isso é sério. Abra Romanos 6. Romanos capítulo 6. Os irmãos acharam? Amém, irmãos? Versículo 17. Graças, porém, a Deus que, ora bem, tendo vós sido escravos do pecado, obedecer de coração à forma de doutrina que fosses entregue. 18. Fosses libertos do pecado e vos tornasses escravos. Escravos da justiça. Diaconisa Amanda, quem é a justiça? Olha bem, a resposta da diaconisa: a justiça é Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu. Será que até amanhã a gente termina? Vamos tentar finalizar. Irmãos, todo discurso, toda poesia, toda letra cantada, é uma beleza cantar. E aqui o assunto não é cantar. Aqui o assunto é ser escravo de Cristo. Então uma pessoa que é escrava de Cristo, é mais ou menos assim. Vem cá, missionário, por favor. Vou utilizar o missionário como exemplo aqui, tá? Pega meu braço aí, segura firme. Então, Cristo vai para lá, que vai levar você para onde ele vai. Você não tem como ficar onde você quer. Você vai indo aí, missionário. Cristo te leva, porque você é escravo.